Vozes Vivas, Pés Descalços, por Josiane Geroldi. Uma velha bruxa de ranchos me disse que Lac Sabé sabia tudo sobre as mulheres, que Lac Sabé havia criado as mulheres a partir de uma ruga na sola de seu pé divino. É por isso que as mulheres são criaturas cheias de sabedoria. Elas são feitas essencialmente de pele da sola do pé, que tudo sente. Essa ideia de que a pele do pé tem maior sensibilidade me soou verdadeira, pois uma índia aculturada da tribo Quiché uma vez me disse que só havia calçado seu primeiro par de sapato aos 20 anos de idade e que ainda não estava acostumada a caminhar com losorros vendados, com a venda nos pés. Clarissa Pinkola Estés. Sobre aprender a tirar os sapatos. A primeira vez que me encontrei com a Dona Maria Celestrina Rodrigues, a mãe véia, mulher caigangue com 90 anos, no território indígena todo Ximbangué, em Chapecó, Santa Catarina, ela estava com os pés descalços, pés na terra, de cócoras no seu quintal de terra batida, entre galinhas, vassouras de guaxuma e bolsinhas de semente crioula. Paciençosa, ela trançava fitas finas e idênticas de taquara para tramar uma peneira, destas que usamos entre uma coisa e outra, para pegar saci. Antes de encontrá-la, soubemos por uma neta que nos acompanhava na visita que estávamos indo ao encontro da mãe de toda a aldeia. Parteira, sementeira, raizeira, agricultora, artesã, curandeira. Quando chegamos para ouvir os seus causos, a mãe véia parou o que estava fazendo e nos convidou para entrar. E todos, como ela, tiraram os sapatos. Enquanto descalçava os meus, me lembrei da passagem que cito acima e que havia lido tempos antes na obra Mulheres que Correm com os Lobos. Naquele momento, ela estava ensinando a tirar as vendas. Recordo com ternura o desejo que tive de não dizer absolutamente nada e ficar só observando e absorvendo cada linha que as histórias do seu rosto e dos seus pequeninos olhos bem vivos tinham para contar. As mãos da Celestrina, bem grandes e fortes, cheios de vincos e cicatrizes, lembravam uma árvore araucária, dessas centenárias que já espalharam muitas sementes. A Celestrina existe, e isso já seria até aqui uma história inteira. Depois do encontro com ela e os seus pés na terra, muitas vezes tirei o sapato para entrar na casa das pessoas para ouvir histórias. E por muitas vezes exerci o meu ofício contando histórias com os pés descalços, como numa tentativa de conexão afetiva com essa imagem. Aqui na roça e em muitas culturas, tirar o sapato para entrar é uma demonstração de respeito e cuidado. Pés descalços para colocar-se como outro no seu lugar mais íntimo, interior da morada, memória. Tirar as vendas é um exercício necessário para enxergar e sentir melhor o lugar em que o caos acontece. Falo da vida, terra úmida e fresca que toca a pele, caminha pelas veias e nos salta a boca por palavra. Tenho pensado que a imagem narrada precisa ser semente nova, germinando todo o tempo. Broto novo desejando vida e energia. Penso na sola do pé fincada na terra, sentindo pedras, texturas, cheiros, ritmo, reagindo ao espinho na hora certa. Cadência deslizando sobre as águas, ritmo da pisada de acordo com o solo que se pisa, enquanto passeio pela imagem da história. Nem sempre alcançamos a inteireza do passeio, mas vem da mãe véia a lição afetiva sobre a conexão com o mundo, as histórias e a terra. Tenho aprendido também com Manuel de Barros. Estudara nos livros demais, porém aprendi a melhor no ver, no ouvir, no pegar, no provar e no cheirar. Chegou por vezes de alcançar o sotaque das origens. Quem se aproxima das origens se renova. As experiências com o povo da roça e o desejo de estar mais próxima do lugar onde as histórias acontecem me levou a mudar para a roça também,
meu pé na terra, bem próxima das origens. Essa tem sido uma imagem bonita do trabalho de pesquisa e de escuta de narrativas orais que desenvolvemos na companhia Conta Causos, na região oeste de Santa Catarina, desde 2008. No primeiro capítulo da obra Saci Pererê, o resultado de um inquérito organizado por Monteiro Lobato em 1918, ele nos dá uma pista preciosa sobre a inspiração de toda a sua obra. Frequentavam o povo, conviviam com ele, impregnavam-se nas suas crenças, ouviam-lhe as histórias e saíam dele cheios de ideias, de formas, de coragem e de inspiração. Procedamos assim. A fonte de água pura é uma só, e a mesma, na Grécia, na França, na Rússia e no Brasil, o povo. Guardo essas pistas para buscar o caminho da contadora de histórias que eu gostaria de ser. Caminhar descalça, alcançar o sotaque das origens, coragem e inspiração. São como luzes no caminho, clareando os motivos e os sentidos do fazer artístico, da companhia Conta Causos. Perto dessas metáforas e desse caminho sensível que me foi sendo desvendado ao caminhar e ouvir os velhos dessa terra, para relatar aqui os processos de pesquisa e escuta, observação, para a criação de 2 espetáculos de narração de histórias que integram o repertório da companhia. São eles: Visagem, que estreou em 2015, e Vozes Vivas, Histórias de São João Maria, espetáculo que estreou em abril de 2019, depois de 10 anos de pesquisa e 2 anos de montagem. Sinto necessidade de falar aqui sobre o significado de pesquisa no nosso trabalho de narração. Embora a pesquisa tenha nascido na universidade e a academia continue sendo referência para os métodos e as abordagens práticas, preciso dizer que sentar nas varandas das casas para ouvir os caboclos do velho oeste catarinense tem ensinado a tal escuta descalça. Tem horas que tirar a venda dos olhos é um pouco como deixar os métodos, é como desatar os nós, sacar fora as botas para sentir a pura vida e deixar-se guiar pela escutativa. Digo isso porque no nosso trabalho prático de escuta e compilação de causos, quase sempre a prosa começa do lado de fora da casa. Antes de entrar nas memórias narrativas, é preciso falar sobre a chuva, as importâncias de geada, levar uma semente crioula para a troca, uma muda de flor, falar sobre a vaquinha nova que nasceu, beber várias cuias de chimarrão, falar sobre a lua boa para plantar, lua boa de colher, simpatia de São João, reza e foto de São João Maria. Chegar pela indicação de um vizinho ajuda a chegar mais perto da varanda e, quem sabe, ser convidado para entrar. Entrar é a graça. Ter a permissão para a entrada pede essa escuta sensível, sem a venda nos olhos, com as plantas dos pés descalços para poder sentir e caminhar com os moradores da casa por qualquer assunto. Queremos ouvir aquilo que está, na verdade, na memória do narrador. Contar e ouvir são exercícios de confiança. Pensamos então em pesquisa mais como exercício de investigação, escuta, observação da linguagem, do que do ponto de vista da análise e registro acadêmico. Essa investigação, que é mais afetiva do que sistêmica, também nos norteia na criação e nas escolhas dos modos, construção de climas, ritmos, opções estéticas e performances narrativas. A pesquisa no fazer da Conta Causos é uma caminhada descalço, pele e terra. A partir dessa imagem afetiva de encontros com agentes, o trabalho de criação dos espetáculos de narração tem sido um caminho de experimentação das linguagens, na forma, na busca da potência da voz, voz enquanto linguagem, possibilidades estéticas e poéticas de construção de identidade do fazer artístico. Tenho pensado a narração de histórias em 2 perspectivas. Na prática criativa, a primeira centrada na narração dos contos tradicionais brasileiros, construções de repertórios que são pautados na palavra e na performance do narrador. E a segunda, que parte desse processo de escuta, compilação, observação e transcriação dos materiais coletados nas comunidades para a criação de espetáculos narrativos cênicos, onde nos permitimos explorar as construções dramatúrgicas que dialoguem com outras linguagens artísticas, como o teatro, a música, o audiovisual e o que mais a liberdade artística ousar colocar em cena.
Nossa base são sempre as narrativas orais, essa mina eterna de contos populares, causos e oraturas. O que criamos para além da palavra é ponte para o que desejamos oferecer e proporcionar enquanto experiência ao público. Ponte entre o que se ouve, vê, imagina e o que se sente. Em 2020, a Companhia Conta Causos completou 10 anos circulando pelo Brasil, com espetáculos de narração que foram construídos em parcerias com outros artistas da palavra, músicos, pesquisadores e diretores. Dos 9 espetáculos do repertório, 2 deles são frutos de pesquisa com as comunidades caboclas e terão seus processos apresentados nesse relato. Voltar ao início desse caminho me parece a melhor porta a ser aberta nesse momento, para que possamos enxergar juntos o trajeto da pesquisa e o modo como a escuta, a observação das pessoas e a percepção histórica e política das comunidades caboclas do sul do Brasil interferiram e nortearam a criação do trabalho e do pensamento artístico da Conta Causos nesses 10 anos. Tentei fazer essa retomada de forma sucinta e cronológica, mas um trabalho artístico é sempre resultado de uma série de experiências exteriores e interiores, buscas, trocas e escolhas. Tudo muda o tempo todo. Esse é o relato do ponto e de onde estou e vejo nesse momento. No começo do começo da minha história. Tive uma infância brincante, quase sempre descalça, perdida entre roças, banhos de sanga, pés descalços de urtigas, correndo de bois, enroscando em cercas, comendo frutas do mato e aprendendo no jogo com os primos e primas maiores e mais velhos a malandragem e a coragem que os brinquedos da natureza ensinam. Devia ter uns 10 anos quando assisti pela primeira vez a uma apresentação de teatro na escola pública do bairro onde morava. Até hoje não esqueço os diálogos da adaptação do texto do espetáculo Bailei na Curva, que adulta eu soube que era de Eduardo Conte. Foi um assalto. Minha primeira experiência com a palavra viva no corpo em energia e movimento. Passei aquele ano inteiro usando as falas dos personagens dos meus textos e repetindo em voz alta, pedindo aos professores para apresentar trabalhos dramatizados. Até que a professora de arte sugeriu aos meus pais que me matriculassem nas aulas de teatro da prefeitura. O ano era 1997. As formações nas oficinas de teatro possibilitaram uma infância leitora e um corpo livre e expressivo. Comecei na universidade, no curso de letras, no ano de 2005, o processo de retiradas dos sapatos. Justo ali, onde vestimos as meias dos conceitos, apertamos os cadarços e ilustramos as botas teóricas. Há um momento em que a possibilidade de ampliar os horizontes e abrir outras portas nos coloca uma venda nos olhos para o que está perto. Calçados de expectativas, não sentimos onde o pé pisa. Na época, eu já estudava teatro nos projetos de extensão GTEU, Grupo de Teatro Universitário, e foi ali que comecei a ter as primeiras experiências, contatos com a expressão contação de histórias. Fiz alguns cursos livres de formação na arte narrativa com Sérgio Belo, no SESC de Santa Catarina, e comecei a contar histórias com mais 2 amigas, que também cursavam letras na Universidade Comunitária de Chapecó, Uno Chapecó. Junto com Maria Tereza Piccoli e Camila Mioto, formamos o grupo Contarolar. E, no mesmo período, fui bolsista no Literário, um laboratório de pesquisa voltado à mediação e formação de leitores, que tinha todo o seu programa pautado na contação de histórias, como mediação de leitura. Diariamente, o laboratório recebia a visita de turmas escolares e os bolsistas, contadores de histórias, conduziam a mediação através de repertórios variados, de contos literários e populares. Essa experiência, sem dúvida, foi uma base importante para o aprendizado da atriz narradora, pois ao contar histórias todos os dias, 40 horas por semana, com turmas de diferentes idades, comecei a reunir pistas sobre repertório, presença, performance e sobre a importância da repetição. Repetir, repetir, até ficar diferente. Repetir é o dom do estilo, como disse Manuel de Barros.
Na época, com 18 anos, eu estava aprendendo a contar histórias que estavam registradas em livros. E embora tivesse a todo tempo a informação de que os contos que eu narrava eram de autoria anônima e popular, eu ainda olhava com los ojos vendados. Ainda não me ocorria a possibilidade de encontrar repertórios e temáticas de estudos e narrativas do lugar onde eu pisava. Muito por não ter tido na infância a experiência de escuta nas relações familiares. Alguns anos diante, através do GTEU, iniciamos um projeto de pesquisa com as comunidades caboclas para ouvir histórias sobre o imaginário das margens do rio Uruguai. Foi a partir dessa experiência, caminhando a pé nas estradas de terra e na beira enorme do rio que divide os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que tomei consciência de que aqui também seria possível encontrar quem contasse histórias de boca, sem as ter lido em livros. Ainda na universidade, alguns semestres à frente, em uma aula de antropologia, percebi como os sapatos ainda apertavam e como os meus olhos continuavam fechados para o lugar e a cultura que me rodeavam. A professora, Adilis Savoldi, que depois tornou-se minha orientadora na pesquisa acadêmica e até hoje me orienta e assessora nos processos de pesquisa na Conta Causos, apresentava os conceitos de identidade, etnocentrismo, imaginário social e, para exemplificar, citava trechos da pesquisa realizada pela equipe técnica do CEOM, Centro de Memória do Oeste Catarinense, intitulada Inventário da Cultura Imaterial Cabocla. São João Maria foi um santo monge. Ele só falou a verdade. Ele contou para o nosso povo o que nós estamos vendo hoje. Então, naquele tempo, se reuniam muito nas casas. Eu me lembro que eles se reuniam e davam contato o que o São João Maria contava. Naquele tempo, não tinha rádio, não tinha televisão. Ele falou que ia chegar numa época em que o povo ia pegar as notícias de muito longe, pelo telhado das casas. Para eles era uma novidade. Como é que vai ser isso? São João Maria disse que ia chegar em um tempo em que os pobres vinham para a cidade e os ricos iam para o interior. Mas o pessoal ficou doido. Como é que pode isso, né? Não é verdade? Então, tudo que ele falava, eles guardaram por lembrança, e era uma história deles. Percebi que, embora estivesse ligada a produções artísticas na universidade, integrando o grupo de teatro universitário, contando histórias no literatório e no contarolar, participando dos movimentos de produção e articulação cultural na cidade, eu ainda não conhecia e relacionava a diversidade étnica e cultural do lugar onde nasci ao trabalho artístico que desenvolvia. E percebi também que meu conceito de cultura e de artista precisava ser atualizado. Nunca havia escutado e nem lido a respeito do personagem São João Maria. Nascia ali uma dúvida e uma busca. Eu queria entender quem eram os caboclos que estávamos visitando para ouvir histórias sobre o rio Uruguai e conhecer a história da cultura da etnia cabocla do lugar onde nasci e tornou-se um problema de pesquisa científica. E ela andou, andou, andou. Em muitos contos populares, há o conflito do herói ou heroína que precisa partir para se encontrar. É preciso andar pela aldeia, entre agentes, ouvir histórias e conhecer a natureza humana para conhecer e entender a sua própria natureza. Foi através da leitura e da transcrição de entrevistas realizadas com as comunidades caboclas para a construção do projeto Inventário da Cultura Imaterial Cabocla, desenvolvida pelo CEOM, e da experiência de escuta e visitas que estávamos realizando com o grupo de teatro universitário, que pude começar a trilhar meu próprio caminho de pesquisa. Queria saber quais eram os personagens recorrentes do imaginário social dessas comunidades tradicionais e começaria ali a pesquisar e a entender qual era a minha voz e como ela fazia sentido no lugar onde eu contava histórias. Que histórias eu poderia contar sobre o nosso lugar para que o nosso imaginário reencontrasse escuta? Para entender o imaginário, era necessário conhecer os contextos. Precisava entender primeiro quem eram os caboclos. No Diário do Folclore Brasileiro de Câmara Cascudo, encontramos a forma caboclo, sem o L, e o folclorista defende que o L teria sido introduzido na palavra sem encontrar base nas diversas hipóteses etimológicas. Ele afirma que o termo deriva do tupi caaboque, que significa o que vem da floresta, ou de cariboca, filho do homem branco.
É quem vem da floresta, mantém hábitos saudáveis da exploração da natureza e da vida, alimenta-se das coisas da terra, cria animais para a subsistência, suas manifestações de religiosidade são ancoradas no popular, no coletivo e na partilha. Não se preocupe em acumular e construir, ter grandes posses materiais e ocupa as terras para viver. Pesquisar o imaginário social me levou para o estudo de outras dimensões históricas e sociais do sul do Brasil, região de massiva colonização europeia e historicamente marcada pelos conflitos de desapropriação de terras, como a Guerra do Contestado, violência e crimes bárbaros contra os povos indígenas e caboclos. Então, tinha uma taipa de pedra assim, e o corvo vinha e fazia ninho ali. Quando chegaram ali, esses moradores, colonos, eles atavam um tição de fogo no pé do pobre animal e largava de noite. Então, ele ficava revoando em cima do ninho dele para colher os filhos e o polvo, caboclo. E no outro dia, estava todo mundo arrumando a mochila para ir embora, que era coisa do demônio que estava ali. Faziam sim, faziam de verdade. Eles foram atropelados mesmo, atropelados do lugar, da terra. Chegava a dizer o seguinte, eles botavam na cabeça que o povo tinha mandado eles sair. Eles saíam. Chegava na casa de um caboclo velho, tu via que o governo mandou pro senhor, que o senhor ir lá naquela outra ponta, escolher um lugar para campeão, para fazer um rancho. Ele ia lá, porque era o governo que mandava. Ele ia de razão. Ouvir, contar e recontar essas memórias tornou-se também um ato político de memória e valorização dessa cultura. Com o olhar e ouvido mais apurado, tornou-se necessário que eu voltasse até as comunidades para ouvir, ver e registrar outras conversas, direcionando as abordagens e as questões para a compilação de histórias e causos da comunidade. Deste ponto, nascem as experiências afetivas que considero as mais importantes no meu currículo de formação como artista, atriz, contadora de histórias. Foram e têm sido experiências muito esclarecedoras de escuta e entendimento das desigualdades sociais da nossa região e das performances narrativas que tive a oportunidade de conhecer nessa ainda curta existência. Os cursos de formação de contadores de histórias, as trocas com outros narradores, as oficinas e os cursos com profissionais desse ofício têm me dado e proporcionado as bases de pensamento e entendimento da função social e profissional do narrador de histórias na contemporaneidade. Mas, com os velhos, tenho tido lições de escuta, de descrição de imagens perfeitas, da emoção da voz que vive de novo a memória narrada, sobre a cadência, a linguagem, a verdade dos gestos, a espiritualidade, os olhos profundos de quem passeia pela experiência do que narra, ritmo, pausa e silêncio. Aqui na roça e na casa do povo caboclo, nesses frios da terra do sul, muitas vezes ouvi causos na cozinha e volta ao fogão a lenha, onde aquecidos, os narradores da casa contavam causos e faziam girar a roda de mate amargo. Causos longos, cheios de detalhes, nomes, localidades, parentescos, parênteses para situar os ouvintes nas inúmeras estratégias de verossimilhança que conquistam a credibilidade do causo diante da audiência. Tive lições de humildade e resiliência, encontrei matriarcas fortalezas e sempre saí de cada casa com uma certeza maior sobre a nossa relação com a terra e o respeito com essa casa que chamamos natureza. Parafraseando o escritor Márcio Vassalo, não que eu tenha aprendido tanto assim, mas esse povo me ensinou bem mais que um bocado de coisas. E, para que não tenham a impressão de que estou romantizando a experiência, preciso contar que também aprendi sobre violência, machismo e conservadorismo. As questões da pesquisa me levaram à análise das narrativas e a identificar personagens recorrentes no imaginário social das comunidades visitadas. Entre eles, muitas histórias de bruxas, lobisomens, visagens e a figura do monge andarilho São João Maria eram as mais lembradas e populares. Muitas histórias sobre São João se repetiam. No mesmo dia, pude ouvir a mesma história sendo contada por pessoas diferentes, observava apenas mudanças de endereço e a pessoa com quem a história havia acontecido. Aconteceu com a minha tia, isso aconteceu com a minha avó, foi na casa do meu pai antigamente.
A minha mãe contava umas histórias de São João Maria, que é engraçado porque serve de lição para hoje. Tem gente que às vezes é bom, mas às vezes não pode ter nada, porque o dia que tiver uma camisa a mais que você, não te olha mais na cara. E era assim que São João Maria falava. A minha mãe contava isso aí. Fui observando e guardando tudo, ora com gravação em vídeo, ora gravação em áudio, e o universo que se abriu diante do imaginário e as narrativas sobre o monge São João Maria tomaram uma dimensão tão grande no meu pensar que até o final desse processo de pesquisas eu já era devota do santo popular de tanto ouvir as suas histórias. Finalizado o processo de pesquisa acadêmico, que foi apresentado como trabalho de conclusão do curso de letras em 2010, eu tinha um material muito rico nas mãos. Durante as entrevistas e transcrição, sempre pensava que este material precisava chegar até as pessoas e que a melhor maneira seria através da narração de histórias, no carinhoso gesto, assim me contaram, assim vos contei. Havia também a preocupação com o cuidado que deveria ter com as memórias dessa etnia. Não tinha certeza das formas, mas sabia que, do jeito que fosse, precisava ser de forma que quem me contou se sentisse representado, enaltecido e valorizado. Não tenho dúvidas de que, ao tirar os sapatos para ouvir o povo deste lugar, eu tenha sido atravessada pela linguagem, os gestos, as expressões faciais, as vozes, os timbres, as paisagens e os cenários. Tudo continua inspirando para a criação de estímulos visuais, de voz, expressão e corpo. Procuro uma performance narrativa em que meu corpo e minha voz operem como pontes entre o que conto, o que imagino e o que os ouvintes possam imaginar. O desejo é pela imagem. Visagem eu nunca vi, mas ouvi contar. Nesse ponto do caminho, em meados de 2010, depois de apresentar e concluir a graduação em letras, criei a companhia Conta Causos, pesquisa e narração de histórias, com o desejo que a caminhada pelas gentes ganhasse voz, corpo e escuta. Mas, antes de levar as histórias da pesquisa para minha voz, eu sentia que precisava encontrar o jeito. Deixei as histórias dormir um pouco, continuei ouvindo, escolhi outras para contar, e isso também foi importante. As leituras dos contos populares brasileiros me levaram a criar outros repertórios antes de voltar a atenção para os causos compilados. Na época, eu estava muito interessada nas histórias dos ciclos da morte. Em todas as casas, ouvi muitas histórias de assombração e visagem e ficava fascinada com a tensão que se criava diante de um caos de medo. Resolvi começar então com os contos populares que passeavam por esses lugares, e foi assim que nasceram os espetáculos de narração, Esticando as Canelas, Contos para Enganar a Morte, em que reconto as versões de Ricardo Azevedo e Nem Te Conto, histórias do demônio logrado. Nesses dois trabalhos, o medo e o humor andam lado a lado. Então, me interessava pesquisar mais fundo o imaginário do medo, a relação das pessoas com a noite e os mistérios. Em 2013, resolvi retomar as narrativas compiladas através de um recorte na pesquisa para a montagem do espetáculo Visagem. A montagem desse trabalho foi premiada pelo Edital Municipal de Fomento às Linguagens Artísticas de Chapecó, em 2013. Convidei, então, o diretor Jefferson Bittencourt, da Companhia Persona de Teatro de Florianópolis, para me orientar no processo de construção do espetáculo. Jefferson pesquisa, desde 2001, a linguagem da música e do drama e o universo fantástico. Assisti a várias montagens da Persona em que ele assina a direção e buscava temáticas que abordavam situações extremas da vida humana e suas consequências. A beleza através do espanto, a ação de estar face a face com o horror e com o mistério, sua pesquisa dialogava com aquilo que eu gostaria de experimentar. Apresentei o recorte da pesquisa sobre as histórias de Visagem e iniciamos o processo de construção da dramaturgia, tendo apenas a certeza do que não queríamos, o medo como sátira ou caricatura. Em Visagem, nós estávamos trabalhando com memórias de experiências de pessoas reais, e o nosso desejo era que essas narrativas fossem enaltecidas pela beleza da linguagem e das imagens, e que, em hipótese alguma, caíssem no lugar jocoso ou de brincadeira.
como é possível que aconteça quando estabelecemos o jogo entre o humor e o medo. Desejamos criar um trabalho que retrataria as nuances das narrativas orais caboclas, sua riqueza de imagens, força, dialeto e expressões culturais, dando voz e um desenho artístico a essa etnia da região oeste catarinense. Assistir e ouvir o material de pesquisa foi importante para compreender o clima narrativo, perceber que, ao contar as histórias de medo e visagem, havia sempre um tom de seriedade e tensão que conferia verdade e credibilidade aos narradores. Também fiz novas visitas e entrevistas focadas nas histórias de visagem, prestando atenção nas pausas e nos silêncios. Dramaturgicamente, escolher a história moldura me daria contorno e conduziria o fio por todas as outras. E encontrar a pessoa verbal em que o espetáculo seria narrado foram atividades que levaram muito tempo. Escolhida a história mestra, trabalhamos para encaixar as outras dentro desta moldura. E mudei a pessoa verbal 3 vezes, criando todo o texto primeiro em terceira pessoa. Depois, reescrevi em primeira pessoa. A narradora é que havia passado pelas experiências, até que chegamos em uma pessoa verbal mista, numa organização da narrativa em que, ora o público reconhece a narradora, ora ele identifica na voz e no corpo dela a construção de um personagem que relata a tua própria história. Estávamos dispostos a construir um espetáculo de narração cênico que tivesse a narração como base e sustentação da dramaturgia, mas que possibilitasse uma experiência estética singular e que aproximasse os ouvintes e espectadores das sensações de medo que os narradores vivenciaram. Também era importante que o espetáculo pudesse circular e se adaptar aos mais diversos espaços. Não seria possível pensar em grandes estruturas de iluminação, cenário, e não era esse o lugar que visualizamos para essas histórias. O diretor, Jefferson, desenvolve há muitos anos a pesquisa da iluminação cênica e da trilha sonora como elementos dramatúrgicos, luz e som como narrativas. Chegamos então à decisão de utilizar uma única luminária articulada que funcionaria como iluminação cênica e adereço para as construções de personagens. Os climas foram construídos a partir da manipulação desse único objeto em cena. A trilha sonora original foi composta por Jefferson, que também é músico, criando atmosferas sonoras para cada história e cena do espetáculo. Visagem circulou por diversos festivais de teatro e de contadores de histórias pelo Brasil. Em 2018, realizamos uma circulação pelo projeto Em Cena Catarina, do SESC de Santa Catarina. E desde a estreia, já fizemos mais de 100 apresentações pelo país. O receio inicial de apostar na pesquisa regional para a criação do espetáculo e a sensação de que a recepção das narrativas daqui pudesse ser estranha em outros territórios deram lugar para o sentimento que tão bem resumiu Tolstói. Se queres ser universal, começa a pintar a tua aldeia. São João Maria só falava a verdade. As histórias sobre o monge andarilho São João Maria permeiam o imaginário e a história oral das comunidades caboclas das regiões oeste e meio-oeste catarinense. A história oficial registra o surgimento de 3 monges que andaram pelo sul do país e países da América Latina em períodos históricos diferentes. São eles: João Maria d'Agostinho, 1844, João Maria de Jesus, 1875 e José Maria, 1911. Para a grande maioria da população, os 3 eram um. A unidade se dá pelo fato de os 3 terem hábitos muito semelhantes e porque alguns estudos apontam, inclusive, que os 2 últimos se diziam sucessores do primeiro. O que percebi durante os processos de pesquisa e compilação é que, mesmo tratando de narrativas ditas do passado, para muitos, seus efeitos, milagres, profecias continuam causando efeitos no presente. E, por isso, constituem o imaginário e a cultura das diversas populações que o seguem, seja através da devoção, através das águas santas,
crença em profecias ou mesmo praticando os ensinamentos do monge sobre as plantas e ervas medicinais. As histórias sobre o monge têm sido difundidas quase que unicamente através da oralidade. Quando falamos em São João Maria, nessas regiões do estado de Santa Catarina, estamos falando da luta pela terra. Os estudos históricos sobre o personagem são geralmente atrelados à Guerra do Contestado e às chacinas de desapropriação das terras onde vivem caboclos e indígenas. Chacinas conduzidas pelas empresas colonizadoras vindas do Rio Grande do Sul. Os colonizadores, que até hoje são homenageados pelas terras, pelas suas conquistas, tentaram a todo custo esconder de que modo fizeram brotar o rio de sangue de caboclos e indígenas para expulsá-los das terras onde nasceram. A figura do monge andarilho surge como representação de luta, resistência, religiosidade popular, já que esses povos não eram aceitos nas igrejas católicas da época. Caboclos e caingangues viam na figura do monge uma possibilidade de defesa e sobrevivência, já que abandonados e perseguidos pelo próprio Estado, estavam à mercê da violência dos colonizadores. A grosso modo, São João Maria é para o povo do oeste catarinense o que Antônio Conselheiro foi para os caboclos de Canudos, na Bahia. De tanto ouvir as histórias sobre o monge e ler as entrevistas transcritas no inventário da cultura imaterial cabocla, pude fazer uma classificação de temas recorrentes no imaginário social que envolviam o personagem: causos sobre as águas santas, causos de ensinamento, causos de profecias e maldições, causos de cura e apadrinhamento. O material era tão rico e tão vasto que eu não sabia como e por onde começar a transformar uma narrativa tão cheia de camadas em algo que pudesse ser sintetizado numa apresentação de narração de histórias de 60 minutos. Deixei então que as histórias adormecessem e fossem criando o sentido cada vez mais profundo em mim. Tornei-me devota de São João Maria, santo popular, representação de luta e coragem. Como era de costume que os caboclos levassem a foto do monge na carteira ou no bolso da camisa e das calças para proteção, passei a usar como um patuá no pescoço com a foto do monge e fiquei sendo aquela história. Anos se passaram. Quando os pés na terra viraram de ponta cabeça. Através das histórias, tenho viajado por várias regiões do país e com maior frequência pelos estados de Santa Catarina e Paraná. Em novembro de 2015, eu retornava para casa depois de 15 dias circulando o norte do Paraná e sofri um grave acidente. O veículo que eu conduzia capotou e tive diversas fraturas pelo corpo. As equipes de socorro me levaram ao hospital mais próximo e, depois de realizar uma série de exames, fui conduzida ao quarto coletivo do Hospital Regional de Pato Branco, no Paraná. No quarto estavam internadas mais 4 mulheres, entre elas 2 anciãs. Como eu estava sozinha e ainda sem o acompanhamento de nenhum familiar, uma dessas avós veio até o leito onde eu estava para me acolher naquele momento difícil. Ela colocou as mãos sobre as minhas e na mão direita eu segurava o patuá com a foto de São João Maria. O bombeiro gentilmente tirou o colar do meu pescoço que estava machucado e colocou na minha mão para que eu não o perdesse. Dona Maria viu o cordão do colar e o associou ao escapulário, segurou as minhas mãos e disse: "Que bom, minha filha, que você está viva e tem fé para melhorar." No outro dia, jamais aliviado do susto e das dores provocadas pelas fraturas nas costelas e no quadril, perguntei a Dona Maria se ela já havia escutado alguma história de São João Maria e mostrei a foto do monge no colar. Neste momento, o sentido do porquê contamos histórias se reapresentou para mim. Ele se representa sempre, desde que estejamos presentes e atentos à forma como o sentido virá. Aconteceu ali um pequeno milagre. Dona Maria sentou-se na cama e começou a contar causos de São João Maria. As outras mulheres do quarto se sentaram nas camas para ouvir, e cada uma delas também conhecia uma história parecida. Fui dando corda e puxando assunto, e depois de umas 2 horas contando causos, ela disse:
Veja, minha filha, eu gosto tanto de contar causa que eu até me esqueci que estava no hospital. Dona Maria me devolveu o motivo e o sentido para continuar viajando e contando histórias. Quando ela recebeu alta, veio até meu leito e disse que quando eu voltasse a caminhar e estivesse recuperada, deveria ir até a sua casa para gravar as histórias e pediu que eu lhe presenteasse com uma foto do monge. Fiquei 2 meses deitada na cama, esperando as fraturas do quadril cicatrizarem. E tempos depois, quando voltei a andar e viajar, fui até a pequena cidade de Pinhal de São Bento, no Paraná, onde Dona Maria morava, para lhe visitar. Quando eu cheguei, ela não estava mais lá. As vozes vivas de São João Maria. Senti então que era chegada a hora de colocar as histórias do monge São João Maria para circular. Depois de ouvir tantas pessoas e ouvir a Dona Maria, agora eu era uma das vozes vivas que poderiam narrar essa história. Mais uma vez, eu tinha muitas histórias, muitas camadas, e o desejo profundo de criar um espetáculo que representasse com carinho e cuidado a fé e a luta desse povo. Pensei que seria interessante nesse trabalho utilizar as imagens da pesquisa, de modo que os vídeos, fotos e áudios pudessem criar pontes para as imagens do lugar, mas também dar voz e corpo aos narradores tradicionais. Eu queria que o público pudesse conhecer a imagem e as vozes de quem havia me contado as histórias. Para levar os narradores caboclos para a cena, utilizamos a projeção digital e as técnicas de edição de projeção mapeada. Nesse processo, convidamos o ator e diretor Marques Reiner, da TESPES, da Companhia de Teatro de Itajaí, Santa Catarina, para assumir a direção geral do trabalho. Junto com o diretor, chegamos a uma proposta de dramaturgia para contar as histórias do monge andarilho, tendo a experiência no hospital como Dona Maria, como moldura para outras narrativas. Pela primeira vez, como contadora, que quase sempre conta histórias em terceira pessoa, concordei que as histórias ganhariam mais força na linguagem e na sua manifestação política se fossem narradas em primeira pessoa e pela voz de Dona Maria. Precisávamos construir essa personagem para que ela falasse através do meu corpo e da minha voz. A Dona Maria que conta histórias em vozes vivas é a Maria do hospital, mas também é a Dona Maria Celestrina, a mãe véia. E também são as muitas outras Marias que me contaram histórias por esse caminho. O processo de montagem do espetáculo Vozes Vivas demorou 2 anos até a estreia. Um caminho muito cuidadoso de escolha das narrativas, das palavras, dos elementos de ligação entre uma história e outra, das imagens para a criação das projeções e até da definição da trilha sonora, que foi gentilmente cedida pelo músico e grande contador de histórias Paulo Freire. Antes da forma e do resultado estético, o trabalho é a síntese mais profunda desses anos todos, ouvindo as histórias e sendo atravessada pelas memórias dessa etnia do oeste catarinense. Em Vozes Vivas, contamos histórias que falam sobre a luta pela terra, as vozes apagadas da história oficial, a religiosidade popular, os hábitos e costumes que constituem a identidade cultural das etnias que são a base da região oeste catarinense. Na noite de estreia do espetáculo, a família de Dona Celestrina compareceu ao teatro. Para a mãe véia, reservamos o melhor lugar, na primeira fila. Durante toda a sessão, ela balançava a cabeça num gesto de sim. No final do espetáculo, muito emocionada, a agradeci e convidei para que subisse no palco. Ela aceitou. Sentou-se e ficou olhando calada para a plateia, com um olhar profundo e sereno. Sem dizer palavra, ela contou a sua história e a plateia, emocionada, entendeu. Por fim, preciso dizer que em nossos processos de criação e narração artística, estamos o tempo todo buscando exercitar os pés descalços, livres e sem a venda nos olhos, que nos limita o passo e nos impede sentir o terreno que é melhor para contar cada história. A pesquisa se dá no exercício constante de criar a partir de histórias, causos e contos populares. Experiências significativas de encontros entre as pessoas e as histórias.
com os pés descalços, as tantas regras do que pode e o que não pode, que mais funcionam como sapatos apertados, que nos aprisionam e limitam a criação artística, já não fazem mais sentido na caminhada. Interessa-nos a busca incessante dos modos de contar cada história, do jeito que o nosso pé na terra puder, exercitando a voz enquanto linguagem poética e recriando a todo tempo a forma e as possibilidades de criar pontes entre o velho e o novo, a tradição e a inovação, pensar e recriar, tendo sempre como ponto de partida a palavra, as imagens e a sabedoria do povo. Referências bibliográficas: Manuel de Barros, Poesia Completa, editora Leia, 2013. Luiz da Câmara Cascudo, Dicionário do Folclore Brasileiro. Rio de Janeiro, Ministério da Educação e Cultura, Instituto Nacional do Livro, 1954. Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina, Inventário da Cultura Imaterial Cabocla, no Oeste de Santa Catarina, Chapecó, Argos, 2008. Clarissa Píncola Estés, Mulheres que Correm com Lobos, Mitos e Histórias do Arquétipo da Mulher Selvagem, Rio de Janeiro, Rocco, 2018. Monteiro Lobato, Saci Pererê, O Resultado de um Inquérito, São Paulo, Editora Globo, 2008. Adilis Savoldi, Arlene Henke, Josiane Geroldi. Presença da luta com Chica Pelega, narrativas caboclas nas experiências cotidianas. Entrevistas. Entrevistadores: Miriam Carbonera e Carolina Tesdesco. Entrevistado: Cassiano Ferreira de Castro. Entrevistadores: Miriam Carbonera e Caroline Tedesco Duarte. Entrevistada: Rita Fernandes da Silva. Revisão: Idiviane. Entrevistadora: Josiane Aline Geroldi. Entrevistado: Antônio Sebastião Schneider.